Olá, meus amigos e estudantes do curso CFTM, aqui pelo Instituto e Faculdade Educacional EDUC. Nós estamos aqui para mais uma aula do nosso curso de nível básico do CFTM. A aula de hoje está estruturada no livro que você recebeu ou receberá, intitulado Introdução a Apocalipse. Então vamos estudar nesses minutos que seguirão Introdução ao Apocalipse. Eu te convido a você pegar o seu material ou a conhecer a nossa estrutura de cursos. Temos cursos básicos, médio e também curso avançado em teologia. Entre em contato conosco para conhecer melhor o nosso sistema de ensino, que é prático, acessível, dinâmico e de muito fácil compreensão. Vamos para a nossa aula de Introdução ao Apocalipse. Então nós temos aqui o livro bíblico chamado Apocalipse, ou Revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Este livro foi dado a autoria, foi dada esta revelação ao apóstolo João, filho de Zebedeu, irmão de Tiago. João, também conhecido como o apóstolo do amor ou o discípulo a quem Jesus amava. Este livro foi escrito por ele aproximadamente nos anos de 90 a 95 depois de Cristo. Outros colocam entre 85 a 95 depois de Cristo. É uma revelação de quando ele estava exilado em Patmos. Só lembrando que antes dele ser exilado, Domiciano ele tentou martirizar João, jogando ele em um tacho de óleo fervendo. Mas, por milagre de Deus, ele saiu ileso. Então foi exilado na ilha de Patmos para morrer. Porém, enquanto ele estava na ilha de Patmos, Jesus se revelou a ele e ele teve a maior revelação de todos os tempos e de um dos livros mais instigadores da Bíblia, um livro que é alvo de muitos estudos, é o livro de Apocalipse. Pois bem, João ele não morreu na ilha de Patmos, pois ele foi devolvido para a cidade onde ele estava residindo, que era Éfeso, com imperadores que libertaram alguns exilados ao assumirem o império. E João vai para Éfeso e ali ele vai escrever junto do seu secretário, de um secretário que na época chamava-se de amanuense no contexto teológico, que era alguém que auxiliava nos escritos. E ele vai escrever esses 5 livros que trazem como autoria o seu nome. Temos Evangelho de João, 1ª, 2ª e 3ª Epístola e o Apocalipse, que é o livro que nós vamos focar. Ele destina esse livro às 7 igrejas da Ásia Menor, que nós já vamos comentar sobre elas. É importante entendermos que dentro da linha de interpretação do livro de Apocalipse, nós temos 4 escolas que têm as suas interpretações, as suas linhas de interpretações. Nós temos a escola preterista ou pretérita. Essa escola, eles acreditam que todo o livro de Apocalipse aconteceu no 1º século, ou seja, no passado. Tudo que está escrito aconteceu no passado. Por isso, preterista. Todo o cumprimento do livro de Apocalipse já aconteceu no próprio século de João, do apóstolo João. Outra escola teológica de interpretação é a histórica ou atual. Essa linha de interpretação analisa o livro de Apocalipse como sendo um desenvolvimento histórico, que ele traz uma revelação que conforme o tempo vai passando, vai se cumprindo no nosso tempo mesmo. O livro de Apocalipse, até a segunda vinda de Cristo. A outra é chamada de idealista ou alegórica. Essa escola,
eles interpretam o Apocalipse como sendo tudo alegórico, nada ali é literal, tudo é uma simbologia, tudo é espiritual, são questões acerca do reino de uma forma espiritual exposta. Então nada daquilo que está descrito irá acontecer realmente. E outra escola de interpretação é a escola futurista. Essa escola é a escola da maior parte da linha pentecostal, visto que a nossa teologia bíblica que nós estudamos no curso CFTM, ela tem esse viés de teologia pentecostal. E a teologia pentecostal, ela analisa o livro de Apocalipse como sendo boa parte, ou seja, do capítulo 4 em diante, sendo como eventos futuros, eventos que ainda não aconteceram, que estão para acontecer. Esta linha de interpretação chama-se futurista, e é nela que nós embasaremos o nosso estudo. Nós temos a forma que a linha futurista ela divide o livro de Apocalipse é a seguinte, que você pode acompanhar no slide, que é capítulo 1, versículo 1 ao 18, isso está no capítulo 1, versículo 19, mais propriamente dito, que João deveria escrever as coisas que tem visto, as que são e as que depois dessas hão de acontecer. E a divisão que se faz é a partir deste versículo, ou seja, as coisas que tem visto é a visão que João teve do Cristo glorificado, do Cristo que está com seus olhos como chama de fogo, cabelo como branco, como a neve, cingido com o cinturão da verdade. Isso tudo está ali entre versículos 1 ao 18. A visão do Cristo glorificado seria aquilo que tem visto. As que são, está registrado a história das igrejas, as 7 igrejas da Ásia Menor, aquilo que estavam acontecendo nas igrejas. E essas 7 igrejas, elas também representam a história da igreja em toda a era. Ou seja, também tem partes ali que dá para nós aplicarmos a igreja que está vivendo hoje. Então as coisas que são representam ou significam as coisas que estão acontecendo nas nossas igrejas, na atualidade, até a vinda de Cristo. Isso do capítulo 1, versículo 20, até o capítulo 3. E as coisas que depois dessas hão de acontecer, capítulo 4 até o capítulo 22, que seriam coisas que acontecerão depois do arrebatamento da igreja. Então cessa a era da igreja, no capítulo 3, segundo esta linha de interpretação, e as coisas que depois hão de acontecer são as coisas após o arrebatamento da igreja. Aí nós temos uma chave aqui que no livro você vai ter mais detalhado para você entender. E esta é um outro tipo de chave de interpretação do livro de Apocalipse. Já temos aquelas divisões que você viu, e temos também a questão do tempo e a eternidade. Compreendendo o tempo e a eternidade, você consegue entender a mensagem do livro de Apocalipse. Pois bem, a Bíblia revela Deus e Cristo como aquele que é, que era e que há de vir, ou seja, o que há de ser, o será. E quando nós vamos olhar para o livro de Apocalipse, nós temos que entender que João, quando é arrebatado, ele vai sair desta dimensão do tempo cronos. Ele vai sair do nosso tempo e vai entrar na eternidade. E a eternidade, ela tem essa divisão, era, é e há de ser. O salmista disse, de eternidade em eternidade, eu sou Deus, tu és Deus. A Bíblia também, Deus se revelou como aquele que seria, eu serei o que serei, que nas nossas traduções está, eu sou o que sou, que basicamente significa aquele que era, que é e que há de ser. Pois bem, entendendo isso, nós saberemos que João, ao ser tirado da terra, ele vai visitar essas dimensões. Por exemplo, no capítulo 4, ele vai ver um trono, ele vai ver anciãos, ele vai ver querubins, e apenas um trono. Então,
Essa estrutura está no tempo da eternidade, na dimensão da eternidade chamado Era, quando existia apenas um trono. Já no tempo já na dimensão nós vamos ver que vai ser colocado um outro trono, que está no capítulo 5, quando Jesus chega ao céu e vai tomar um livro para desatar os selos, logo será colocado um trono à destra do Pai, pois sabemos que hoje ele está à destra do Pai. O Pai disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Então, esta dimensão do E ele também visitou a dimensão do será, daquilo que há de ser, porque ele viu o anticristo, o falso profeta, ele viu eventos que vão acontecer, que ainda não aconteceram. Nós temos também isso lá no Antigo Testamento, Daniel visitando essas dimensões, capítulo 7, versículo 9 e 10, Daniel vê um trono e outros tronos sendo postos. No versículo 13 e 14, Daniel vê um como um filho do homem se achegando ao ancião de dias. Ou seja, ele vê Jesus sendo assunto aos céus, se achegando até o Pai. E isso não tinha acontecido no tempo dele. Então, isso aconteceria muitos anos depois. Para ele estava ali naquela dimensão do será. Então você conseguiu entender? No livro que você vai receber, terá maiores explicações e mais versículos para você entender essa chave de interpretação, o tempo e a eternidade. Por que é importante isso? Pelo fato de que às vezes João, ele vai relatar no seu livro, porque Deus disse escreve, Jesus disse escreve todas as coisas, ele vai relatar como se estivesse acontecendo, por exemplo, ele vai ver lá e escrever: houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalharam com Satanás e seus anjos. Então, se você não souber interpretar, você vai pensar que isto já aconteceu, mas na realidade é uma batalha que vai acontecer no meio da grande tribulação. E por que ele escreve houve? É porque ele viu a batalha acontecendo. Então isso aqui também é um detalhe que nós temos para nós entender a dificuldade que foi para João ele transmitir a mensagem divina, a mensagem celestial para a igreja. E nosso estudo está envolvido, o livro de Apocalipse está envolvido num tema teológico que se chama escatologia. E em cada parte nós temos neste livro 4 partes da escatologia. E a primeira parte nós trabalharemos o tema de morte e estado intermediário. O que é a morte? Biblicamente falando, a morte ela é separação. E na Bíblia há 3 tipos de morte. Nós temos a morte espiritual, essa morte ela é temporária. Se a pessoa se arrepender, confessar seus pecados a Jesus, ele nos vivifica, porque estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas ele nos vivificou. Então a morte espiritual o que é? É quando o Espírito Santo se apartou do homem. Quando Deus disse, não coma desta árvore, porque certamente morrerá. Quando Adão comeu, ele espiritualmente morreu, porque foi rompida a comunhão que ele tinha com Deus, porque os nossos pecados fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Posteriormente, passados os dias, passados os anos, ele vai morrer fisicamente. E essa é a morte física, que é a separação da alma do corpo. E existe a morte eterna, ou também chamada no livro de Apocalipse de segunda morte, que é a separação eterna do homem e Deus. Então, nós precisamos ensinar isso, que a morte é separação, e não podemos morrer sem Cristo, sem estar em Cristo, porque senão viveremos eternamente separado de Deus. O estado intermediário é o lugar onde essas almas, tanto dos ímpios quanto dos justos, estão aguardando o julgamento. Os justos, eles vão para o descanso, para o seio de Abraão, para o paraíso, aguardar a ressurreição. Eles estão em conforto, consciente. A única inconsciência que há é do tempo, porque eles saíram deste tempo, eles saíram
eles não estão mais debaixo da cronologia. Então a única inconsciência que há na morte é em relação ao tempo, mas no restante eles estão conscientes. E os ímpios, que eles estão no lugar de tormento, aguardando o juízo final do grande trono branco para receber a sua sentença. Então o estado intermediário é onde essas almas dos homens, eles aguardam serem julgados para depois receber a ressurreição, para serem ressuscitados, ou para o descanso eterno, ou para a paz eterna, ou para a vergonha eterna, conforme está no livro de Daniel. Nós temos no livro de Apocalipse, já no capítulo 2, as cartas às igrejas, porque Jesus disse: escreve e envia às 7 igrejas. Então nós temos Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E a cada igreja há uma recomendação, cada igreja tem um anjo, cada igreja Jesus se revela de uma forma, a cada igreja Jesus vai repreender, algumas não receberão repreensão, a cada igreja terá uma força e uma debilidade, cada igreja terá uma promessa. Então Éfeso é a igreja que o seu nome significa desejado, e ela teve um problema, perdeu o primeiro amor. Esmirna significa mirra, óleo, esta igreja não recebeu nenhuma repreensão. Pérgamo é a igreja, significa alto, Pérgamo, a igreja que abraçou algumas heresias, como a de Balaão, as do Nicolaítas. Tiatira, ela tolerava a Jezabel, uma pessoa que promovia idolatria. Não há um consenso se essa Jezabel seria a Jezabel do Antigo Testamento, ou uma profetisa que pertencia àquela igreja, mas o tolerar a Jezabel era tolerar a idolatria que estava instalando-se nessa igreja, que significa sacrifício de trabalho. Sardes, príncipe de gozo, significa eles tinham nome de vivo, mas estavam mortos. Filadélfia, amor fraternal, esta igreja também não recebe repreensão. E temos Laodiceia, juízo, essa igreja estava morna, ela se julgava autossuficiente. Essa igreja, ela produzia, essa região produzia o pó frígio, que era um pó, era um colírio muito poderoso para a época, mas Jesus vai orientar que eles deveriam comprar o colírio dele para que eles enxergassem. Era pobre, miserável, nu, embora muito rica, eles diziam: estou enriquecido, mas estava se afastando de Jesus. Jesus estava pelo lado de fora, porque ele disse, né? Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele. Então nós temos o quadro dessas igrejas, e essas igrejas representam também as igrejas em toda a era, porque cada igreja tem alguma particularidade de uma ou de outra, e que precisamos a cada dia fazer esse autoexame para nós estarmos perfeitos diante de Deus. Como Jesus disse: sede perfeito como o vosso Pai Celestial é perfeito. Mateus 5,48. Precisamos nos aperfeiçoar a cada dia, porque aquele que começou a obra a aperfeiçoará. Continuará aperfeiçoando. Capítulo 4 e capítulo 5 nós vamos ter a visão do trono, dos livros selados e dos 7 selos. Então o capítulo inicia aqui a parte escatológica propriamente dita, são as coisas que depois dessas hão de acontecer. Então no capítulo 4 e capítulo 5 nós vamos ver algumas figuras, como por exemplo os 24 anciãos. Quem representa esses 24 anciãos? Alguns dizem que é 12 apóstolos, 12 tribos, mas na realidade, se você analisar a indumentária deles, eles têm vestes brancas, são sacerdotes, têm harpas, são adoradores, eles têm taças, têm coroas, são reis. Então eles representam um reino sacerdotal. E Pedro diz: vós sois um reino sacerdotal, referindo-se à igreja. Capítulo 1 e capítulo 5, capítulo 1, versículo 6, 7, capítulo 5, versículo 10 de Apocalipse, nos orienta que Jesus comprou para si um reino sacerdotal.
nos fez reis e sacerdotes. Ou seja, os 24 anciãos representam a igreja, são os representantes do reino sacerdotal. Então a nossa adoração, a nossa oração irá para a taça desses anjos, desses anciãos, corrigindo aqui. Vão para as taças, porque eles estão em 24 turnos recebendo a adoração dos santos. O texto de capítulo 5 mesmo fala, né, que eles têm as taças cheias das orações dos santos. Então eles representam a igreja no céu. Temos os querubins também nesses capítulos, que a Bíblia fala que sempre quando eles dão ações de graças, os anciãos colocam a sua coroa diante de Deus, porque eles ofertam esta coroa, eles entregam, eles glorificam a Deus desta forma. Na parte da escatologia 2, nós temos o tema de arrebatamento, do grego harpazo, quer dizer levados com força, e do latim raptare, que também quer dizer o rapto ou tirado com força. É muito importante nós entendermos que dentro da questão de arrebatamento existe a visão pré-tribulacionista, mid ou meso-tribulacionista e pós-tribulacionista. A pré-tribulacionista acredita que Cristo vem antes da grande tribulação arrebatar a igreja. A mid ou meso-tribulacionista acredita que Jesus virá no meio da grande tribulação arrebatar a igreja. E a pós-tribulacionista acredita que Jesus virá depois da grande tribulação arrebatar a igreja. A visão deste curso, que este curso defende, é a visão pré-tribulacionista, pois temos mais teólogos falando do pré-tribulacionismo. A maioria, ou boa parte dos teólogos, defende a visão pré-tribulacionista. 7 anos após, aparecerá Jesus em glória, ou seja, o aparecimento de Jesus em glória é um momento. 7 anos depois, Jesus vem com a sua igreja e aparecerá, todo olho o verá. Nós temos também o juízo dos 7 selos e 7 trombetas, capítulo 6 em diante, de Apocalipse. O que é os 7 selos? 7 selos é a ira de Cristo, é a ira do Cordeiro que se transforma em leão. Capítulo 5, João está chorando quando vê o livro selado e um dos anciãos diz: João, não chora, eis aí o leão da tribo de Judá que venceu, ele tem poder de desatar. Quando João vira para olhar, ele vê um cordeiro. Por que isto? Porque João representa a igreja, e para a igreja Jesus sempre será cordeiro. Agora para o inimigo, para as obras do inimigo, ele sempre será leão, porque ele veio para desfazer as obras do inimigo. Então, a ira do cordeiro, nós temos aqui os 7 selos. Primeiro, cavalo branco, saiu para vencer, representa o anticristo, porque vai ser dado para ele uma coroa, ele vai sair para ser vencedor. Saiu para vencer, diz o texto bíblico, ou seja, ele vai ter êxito nos 3 primeiros anos e meio do seu reinado. Porém, ao desatar o segundo selo, cavalo vermelho, acontecerá um tempo de guerra, farão guerra contra o próprio anticristo também. Acabará aquela falsa paz de 3 anos e meio. Então, o segundo cavaleiro vem para tirar a paz. E nesse interim, o falso profeta irá se juntar ao anticristo. Terceiro é o cavalo preto, que representa, tem uma balança na mão, vem consigo a morte também, né? Representa a fome. Cavalo amarelo mata terça parte, a quarta parte da terra, também através de doenças, né, de enfermidades de animais selvagens. Então, enfermidades advindas por animais selvagens. O quinto selo é visto as almas dos mártires que morreram nesses 3 anos e meio de grande tribulação, nesses 3 anos e meio. Só lembrando aqui, ressaltando, que entre o primeiro e o segundo selo há um período de 3 anos e meio, que o primeiro selo é para o anticristo reinar, 3 anos e meio de falsa paz, terá uma paz. Segundo selo, vai ser arrancada a paz, ou seja, 3 anos e meio depois será arrancada essa paz. Aí os outros são sucessivamente. As almas dos mártires são vistas e é dado conforto para eles, para aguardar, porque virão mais.
Nós temos no sexto selo o sol, o juízo sobre o sol, sobre a lua e sobre as estrelas. E o sétimo selo, há um silêncio de 30 minutos no céu e para a liberação das trombetas. Então, o sétimo selo apenas anunciará as 7 trombetas. Os anjos se prepararão para tocar as trombetas. E o que significa as trombetas? As trombetas está ligado a juízo sobre a terra, vai ser a limpeza da terra. Porque a festa das trombetas, ela anunciava a festa da expiação, do Yom Kippur, do dia da expiação. Então as trombetas representam que está próxima a redenção de toda a criatura. Que a Bíblia diz que a criatura geme com gemidos por causa de mulher grávida, por causa daquele que a sujeitou. Mas ela aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Então está chegando o tempo de restauração plena. Nós temos aqui saraiva e fogo. Observa que são elementos de limpeza, segundo o contexto bíblico. Fogo e sangue são elementos de purificação. Primeiro a trombeta, saraiva e fogo. Terça parte da terra é queimada, limpeza da terra. Segundo trombeta, limpeza no mar. Terça parte do mar, dos navios, das naus, vão sucumbir. Então é a limpeza do mar. Terceiro trombeta, cai uma estrela sobre os rios. Então Deus vai purificar também os rios. Quarto trombeta, firmamento, parte do sol, luas e estrelas são atingidos para que haja uma limpeza, uma purificação do firmamento. Quinta trombeta, gafanhotos para atormentar aqueles que receberam a marca da besta. Só eles serão atormentados por 5 meses e pedirão a morte e não morrerão neste período. Sexta trombeta, são soltos na terra 4 demônios, com 200 milhões de demônios vindo do Hades. Isso é uma das razões, apenas uma, para você entender, caro aluno, por que a igreja não estará aqui na grande tribulação. Porque a igreja recebeu a autoridade para expulsar todos os demônios, todo espírito maligno. E esses espíritos malignos que estão aprisionados vão ser soltos na terra para atormentar aqueles que receberam a marca da besta, para atormentar os homens que estarão na terra. E a sétima trombeta é a declaração que a terra é do Senhor Jesus Cristo. Então aqui é bem ao final dos 7 anos de grande tribulação. O sétimo anjo tocará essa sétima trombeta anunciando que o reino pertence a Jesus Cristo. Ou seja, todos aqueles que haviam de se salvar já foram salvos. A igreja, os santos do Antigo Testamento, os mártires da primeira metade da grande tribulação, os mártires da segunda metade da grande tribulação, todos que haviam de se salvar dentre os gentios já foram salvos. E começa agora as 7 taças, que serão juízos. Logo vamos comentar sobre elas. Juízos sobre os ímpios. Nós temos também os 144 mil, passarão pela grande tribulação sem serem atingidos. Lembrando que esses 144 mil são judeus, virgens, que não se casaram, que são as primícias separadas para Cristo. 12 mil de cada tribo, tá certo? Não representam a igreja. Nós temos uma multidão de vestes brancas que foi visto diante do trono. Essa multidão, João pergunta para o ancião quem que eram, e ele responde: esses são os que vieram de grande tribulação. Então isso nos mostra que durante a grande tribulação haverá muita salvação, muitos se arrependerão e essa multidão estará diante do trono. E temos também as 2 testemunhas, que serão aí a pedra no sapato do anticristo e do falso profeta, que eles receberão autoridades, né, para chamar pragas, para que os homens sejam castigados. Atuam na segunda parte da grande tribulação. Na primeira parte da grande tribulação, nós temos os anjos pregando também, porque saiu um anjo, diz o texto, e anunciou o evangelho eterno. Na segunda parte nós temos as 2 testemunhas anunciando a salvação. Temos alguns eventos da grande tribulação. Nós vemos aqui a mulher e o dragão no capítulo 12. A mulher, ela está vestida de sol, ela tem a lua debaixo dos pés, uma coroa com 12 pedras, e as estrelas também.
Esta mulher representa a nação de Israel, porque ela está grávida e gera aquele que haveria de salvar a humanidade, né, que foi arrebatado, ou seja, ela gera Jesus Cristo. Então, quem gerou, qual a nação que gerou Jesus Cristo? Foi a nação de Israel. Alguns querem colocar que representa a igreja, mas não é, porque nós vemos em Gênesis Sol, Lua e estrelas na visão, no sonho de José representando Israel. Nós temos as duas bestas, bestas no sentido de ferocidade, porque serão dois transgressores. Nós temos o anticristo que sobe do mar, representando as nações, e o falso profeta que sobe da terra. Então esses dois estarão unidos no tempo da iniquidade, né, que se estará estabelecido na terra. São contra tudo que se chama Deus. Em alguns eventos, na escatologia 3, nós temos alguns eventos do arrebatamento, após o arrebatamento. Tribunal de Cristo para os salvos, a fim de receber galardão, e as bodas do Cordeiro. Depois galardoamento também, né, e a nomeação para o rei. O juízo das 7 taças, as 7 taças são ira de Deus sobre a terra. Na primeira taça nós temos chagas malignas nos homens que possuem a marca da besta. Lembrando que a marca da besta é para a segunda metade da grande tribulação. A igreja não estará mais aqui, tá certo? Não será um chip, será algo ligado ao DNA da pessoa. Se ela parar de se curvar à imagem, automaticamente ela morrerá, será morta. Nós temos a segunda taça, morte de toda a vida no mar. Terceira, água de todos os rios torna-se em sangue. Nós temos a quarta, sobre o sol, e sobre que se torna mais quente, abrasando a terra. Nós temos a quinta taça, sobre o trono da besta. Homens ficam irados, né, com o juízo, e ao invés de se arrepender, eles blasfemam contra Deus e contra o Cordeiro. E a sexta taça é derramada sobre Satanás, sobre o anticristo e o falso profeta, né? Esses 3 espíritos vão sair para enganar a humanidade, para formar a grande guerra que será no Armagedon, em Meguido, né, que será a guerra do Armagedon. E a 7ª taça, grande terremoto, cai saraiva e pedra sobre todos os homens. No capítulo 17 nós temos a grande meretriz e a besta. Essa grande meretriz representa a falsa religião. No capítulo 18 a queda da Babilônia, que é a queda dessa falsa religião. Então no capítulo 17 demonstra essas falsas heresias, essas falsas religiões que se unirão, falsa igreja, e no capítulo 18 é o prenúncio da sua queda. Capítulo 19 nós temos a volta de Cristo literal, a volta, o aparecimento em glória, a vinda em glória, a vinda com todos os santos e com toda a igreja para a batalha do Armagedon. Na batalha do Armagedon será feito o julgamento do anticristo e do falso profeta, que serão lançados no inferno e ficarão lá por 1000 anos. Eles inaugurarão o inferno. Nós temos o milênio sendo estabelecido por Cristo na terra. Dentro do milênio temos 3 visões também: amilenista, pré-milenarista e pós-milenarista. O pré-milenarista é aquele que acredita no milênio literal. Cristo vem para governar 1000 anos literalmente. Então nós entendemos que a visão bíblica e mais coerente é pré-tribulacionista e pré-milenarista. Esta é a visão mais coerente. O amilenarismo acredita que o milênio não é literal, por isso há negação. É só apenas alegórico. Eles são também daquela linha teológica de ideológica, né, idealista. E nós temos os pós-milenaristas, que na verdade é uma visão muito otimista do cristianismo. Eles acreditam que o cristianismo ele vai crescer tanto e Jesus só vem após o milênio. Posteriormente a isso nós temos o juízo final, que no juízo final será o outro julgamento, que nós já vamos comentar. E por fim, o estado eterno, capítulo 22, né? O estado eterno, a eternidade futura, com tudo restaurado. E na parte da escatologia 4, nós temos os diversos julgamentos que o tema escatológico nos trata. E também no livro de Apocalipse relata isto. O primeiro julgamento é do pecado,
vai cessar todas as transgressões ao Cristo estabelecer o seu reino. Nós temos o tribunal de Cristo, que é o julgamento para os salvos em Cristo, para a igreja que se apresentará diante desse tribunal, a fim de receber o galardão. O julgamento de Israel, que se dará durante a grande tribulação, porque ao final eles vão se arrepender e reconhecer que o Yeshua, que se revelou há milênios atrás, era o Hamashia, ou seja, é o Messias. Nós temos o julgamento das nações, que alguns dizem que esse julgamento será para entrar no período milenar, e outros dizem que é durante o milênio que eles serão julgados. E após o final do milênio, será separado o joio do trigo e será separado os bodes das ovelhas. Bodes, nações pecadoras, os pecadores, e as ovelhas, aqueles que realmente entenderam a salvação. Nós temos, ao final do milênio, o julgamento do diabo e seus anjos, que serão lançados, porque ele será solto, depois de, quando Jesus vir para reinar 1000 anos, ele será preso no abismo. Depois será solto para seduzir as nações, e alguns vão segui-lo. Jesus, ao ele levantar essas nações para ir contra a Cristo e contra a Israel e contra as nações, uma bola de fogo virá do céu e arrastará eles para o inferno. Então, eles serão julgados neste momento, indo para o inferno, onde já está o anticristo e o falso profeta. E o julgamento do trono branco, é o juízo final, serão para os ímpios em alma. Eles comparecerão a este tribunal do grande trono branco, grandes e pequenos, famosos e desconhecidos, servos e livres. Eles comparecerão e terão que dar conta dos seus atos, e os que não foram achados escritos no livro da vida foram lançados no inferno, ou seja, eles vão ressuscitar e serão lançados no juízo para passar a eternidade recebendo este juízo por não aceitarem a oportunidade que Deus os deu. Pois bem, meus amigos e alunos, foi muito bom estar com vocês nesta aula de introdução ao Apocalipse e escatologia, e eu convido vocês que vão ter acesso a este vídeo, que não faz parte deste curso, a você entrar em contato conosco. Nós temos aí 12 módulos no curso básico, 12 módulos no curso médio, e tenho certeza que você será muito enriquecido com esse estudo teológico do CFTM. Venha fazer teologia conosco, teologia fácil, acessível, uma linguagem simples e clara para que você realmente entenda e conheça a Bíblia. Deus vos abençoe em Cristo Jesus.